Olá, seja bem-vindo à aula em que o principal foco vai ser cuidá-lo com os pacientes com doença cardíaca, cardiopatia. Essa introdução é mais curta, é para explicar qual que vai ser o roteiro de aulas e direcionar o tema. Vamos lá. E também falar sobre a minha formação. Eu tenho título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia, fiz nutrologia na USP, em Ribeirão Preto, no HC, no Hospital das Clínicas. Tenho uma formação de Medicina do Estilo de Vida ou Lifestyle Medicine pela Harvard Medical School, residência de Clínica Médica no Hospital Pitangueiras, em Jundiaí, e Faculdade de Medicina em Jundiaí, estado de São Paulo. Aqui estão os meus 2 registros de especialista. O roteiro vai envolver fatores de risco, deficiência de vitaminas e minerais, lifestyle medicine e nutrição e estilo de vida. Veja, todas as vezes que fala sobre desde fatores de risco, o que deve ser modificado, já é parte do lifestyle medicine. Eu coloquei um conteúdo específico, mas para explicar de uma forma mais clara, né, como auxiliar o paciente, por que surgiu a medicina do estilo de vida, que apesar de ter o nome medicina, não se aplica apenas a médicos, pelo contrário, né? Começou nos Estados Unidos, agora está na Europa, expandido para o resto do mundo. O intuito é formar todos os profissionais da área da saúde para que, com um trabalho de vários setores diferentes, consiga promover mais saúde para o paciente. E a partir do momento que tem esse conhecimento, não só para o paciente, mas para você mesmo, você modificar os seus hábitos. Até porque, veja, as doenças atualmente que levam maior a óbito, né, tirando causas de traumas, acidentes e tudo mais, são relacionadas a doenças que têm relação com o estilo de vida, inclusive o câncer. Tem uma aula aqui na EducaFit que fala sobre isso, que eu dei, do câncer, manejo nutricional e de estilo de vida. Obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. Ou seja, nós, como profissionais de saúde, estamos falhando no cuidado com o paciente. Então, o Lifestyle Medicine veio para mostrar isso e veio para fornecer ferramentas alternativas para que você consiga, através de novas formas, ter uma adesão desse tratamento. Foi retirado do American College of Lifestyle Medicine, que é meio a base mesmo dessa... A base mesmo, na verdade, foram professores, né, da Harvard, que tem instituto na Harvard, que começaram com pesquisas, começaram a ver como esses pacientes que faziam um acompanhamento, que tiveram uma mudança de estilo de vida e como fazer isso, não só orientações de guidelines, diretrizes. O paciente ele tem dificuldade na adesão, né? Então você consegue essa adesão através de metas. E integrar tanto a parte comportamental de modificação de hábitos, que envolve aumento de atividade física, controle e estratégias de estresse, formas e manutenções de relacionamentos, melhora do sono, evitar abuso de substâncias e nutrição, parte nutricional, né? O que eles chamam de plant-based foods, que não é vegetarianismo. As aulas de lifestyle foram baseadas nesse material e também em outro de parte de nutrição, focando na doença coronariana, nessa introdução. Vamos lá, quando eles falam doença coronariana, pode estar aí dentro doença cardíaca e doença cardiovascular, ou seja, foca que são diversos problemas que acometem, que alteram, que prejudicam o sistema circulatório. Isso pode ter aumento da pressão arterial, então hipertensão arterial sistêmica está relacionado a problemas que alteram o sistema circulatório, até um acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral ou, mais popularmente, o derrame. O que acontece é uma redução de fluxo sanguíneo para a musculatura cardíaca, levando a uma doença coronariana. Pensando nas artérias coronarianas, por que elas são tão importantes? Porque elas são responsáveis por suprir a musculatura cardíaca com oxigênio e com nutrientes. Agora pensa se elas não conseguem fazer o fluxo adequado, levando esses suprimentos, né? São 2 principais artérias, a artéria coronariana direita e a artéria coronariana esquerda. E junto, após o término delas, elas têm as ramificações.
A doença coronariana arterial, falência cardíaca, uma condição crônica em que o coração está enfraquecido. O indivíduo pode aparecer com uma queixa de falta de ar, quando você avalia, está com uma frequência respiratória acelerada, tem dispneia, tem fadiga e na ausculta pulmonar pode ter acúmulo de fluidos na região pulmonar, pode ter edema de membros inferiores, pode estar aquele paciente mais inchado, digamos assim, quando está com edema no corpo todo, a anasarca. Então, edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é uma situação em que o líquido aumenta tanto no pulmão que não consegue nem ter troca gasosa suficiente. O paciente ele não consegue respirar. Então, nessa situação, o adequado, edema agudo de pulmão, tem que levar para o hospital para fazer o manejo, o tratamento certo. Parte anatômica, suprimento sanguíneo do coração. Aqui está a anatomia do coração, tem a artéria coronariana direita com as suas ramificações e a artéria coronariana esquerda, que ramifica para a artéria circunflexa e a anterior descendente, né, da parte esquerda. Então, pensa só, a gravidade, pensando em formação de placa aterosclerótica, pensando em formação de alteração de fluxo sanguíneo, vai depender da gravidade, da onde que pega, porque se pegar um suprimento, vamos supor, se pegar aqui em cima, que nem bifurcou, pensa quanta área pode levar a necrose miocárdica, o paciente provavelmente pode evoluir a óbito com muito mais facilidade do que se pegar num ramo final aqui, por exemplo. O que pode levar então à alteração desse suprimento sanguíneo? Então, arritmia cardíaca, parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória que tem falência muscular, fluxo sanguíneo insuficiente promove distúrbios elétricos e prevenção, estilo de vida e diminuição de fatores de risco, doença, tratamento farmacológico associado à mudança do estilo de vida. Essa imagem mostra o processo de formação da placa aterosclerótica, pensando na dislipidemia, em que tem os dois colesterol, o colesterol HDL, que é considerado o fator protetor, então popularmente fala-se no colesterol bom, e o colesterol LDL, que é o fator que induz a formação de placa aterosclerótica, que é conhecida como um fator negativo, como um colesterol ruim. Então aqui tem a artéria, né, o vaso, e tem a circulação. No caso de LDL, quando está em excesso, ele começa a se depositar. Quando ele começa a se depositar, pensa que o lugar dele não é ficar natural, né, o normal, não é ficar na artéria. E isso gera um processo inflamatório que pode ser muito mais acelerado, muito mais rápido quando tem situações associadas de aumento de pressão. Então, se o indivíduo tiver hipertensão arterial sistêmica, se for tabagista, tiver diabético, por exemplo, tudo isso speeds, né? Speeds this process, acelera o processo. E aí, se tem um depósito de LDL, que muitas vezes é acelerado por outras doenças associadas, não era para estar aqui, vai gerar um processo inflamatório nesse vaso. E o processo inflamatório vai alterar não só a questão de citocinas inflamatórias, mas também a anatomia, alterar a estrutural, né? A estrutura aqui. E essa placa, ela pode se romper, tá? Ela pode tanto se romper, quanto ela ficar tão grande que alterar o fluxo da passagem. Nesse processo de rompimento, forma um trombo, e esse trombo, ele não consegue permitir com que passe o sangue. Na hora que ela se rompe, tem uma proteína que chama fator tecidual, que é liberada no sangue, que vai atrair as plaquetas. E aí as plaquetas, elas vão lá nesse local que está alterado e vão tentar de alguma forma conter aquilo que está lá, que não era. Então formou um processo inflamatório, formou a placa rompeu, formou o trombo, e com isso vai fazendo com que diminua mais ainda o processo de passagem de sangue e de oxigênio, e a porção que seria suprida do músculo para funcionar não tem mais esse acesso. Quando se fala em fatores de risco, tem os fatores de riscos controláveis e não controláveis. Eu vou fazer uma geral, mas depois na outra aula eu vou falar um pouco mais. Tem a questão da idade, o envelhecimento. O próprio envelhecimento, ele leva
aumenta a prevalência tanto em homem quanto mulher de aparecimento de alterações cardíacas. Raça e etnia, então os negros eles têm uma maior probabilidade de desenvolver doença cardíaca e evoluir a óbito em comparação a indivíduos brancos, latinos e americanos asiáticos. História familiar, estudos que relacionam pessoas com pais e irmãos, estão pensando em homens que têm pai e irmão, que desenvolveu doença arterial coronariana, DAC, né, antes de 55 anos, ou uma mulher que tem uma mãe ou uma irmã antes dos 65 anos, tem muito mais risco de evoluir com doença cardíaca. Pensando em questão de taxa de mortalidade ajustado para a idade. Taxas de mortalidade por doença cardíaca são 30% maiores em homens negros do que em homens brancos, 40% maior em mulheres negras do que em mulheres brancas e possibilidade de maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica em negros do que em brancos. Tem diferenças relacionadas à educação, à economia e ambos que interferem no quesito saúde. Como que funciona isso? Pensar assim, por que tem essa maior prevalência na questão dos negros para os brancos? Pensar então, hipertensão arterial sistêmica, ela tem maior prevalência em negro, então já é uma situação. Tem diferenças importantes relacionadas a nível socioeconômico, à educação, porque ambos interferem no quesito de acesso à saúde, a tratamento médico e, associado a tudo isso, fatores estressantes como discriminação em relação aos negros. Fatores de risco controláveis. Medicina do estilo de vida ou lifestyle medicine vai focar nesses fatores de risco. Tabaco, teve um estudo publicado no New England, feito em 2013, mostrando que indivíduos tabagistas, indivíduos que fumam, têm de 2 a 3 vezes maior chance de evoluir a óbito do que os não tabagistas. Falando também em outros fatores de risco controláveis para o tabaco. Uma dieta considerada não saudável. Fico meio receosa com esse termo, porque muitas vezes tem aí um gancho para já diferenciar alimentos ruins, proibidos, e alimentos bons e permitidos. Isso acaba elevando a ansiedade do indivíduo que está tentando melhorar a alimentação e fica ansioso achando que nunca mais vai poder comer um brigadeiro, ou que nunca mais vai poder comer uma pizza, que é uma delícia. Então, o intuito é normalizar o acesso a esses alimentos, mas focar no aumento de ingestão de refeições mais saudáveis. Dieta pobre em nutrientes promove elevação de colesterol e triglicéridos, pressão arterial, diabetes e obesidade. Rica em gordura saturada, eleva o LDL, favorece a formação de processo inflamatório, agregação plaquetária, formação de trombos. Carboidratos refinados, rosca, açúcar, branco, tem relações diretas com prejuízo à saúde cardíaca e nenhum alimento até o momento foi visto em evidência científica que é capaz de prevenir doenças cardíacas. É um conjunto de fatores como uma nutrição equilibrada, balanceada, principalmente mais rica em alimentos minimamente processados in natura, associado a um estilo de vida saudável. Sedentarismo, ou seja, indivíduo que não pratica muita atividade, exercício físico. Fizeram um estudo de 7.700 homens durante um período de 21 anos. E aí, eles fizeram não só a questão de avaliar quanto tempo eles se movimentaram, pelo contrário, eles acompanharam a quantidade de horas sentado. Porque se o indivíduo está sentado, ele não está fazendo nenhum exercício, nenhuma atividade. Homens com mais de 23 horas na semana sentados tinham um maior risco de falecerem por doença cardíaca em comparação com aqueles que passavam 11 horas por semana sentados. Fatores de risco controláveis, sobrepeso e obesidade. Que a previsão é que só aumente os números de indivíduos com excesso de peso, que é alarmante, porque a informação existe, a internet está aí para democratizar mais do que era, né, o acesso à informação, sabe-se o que deve ser feito. Claro que a obesidade e o sobrepeso é uma doença, é multifatorial, tem um padrão genético, tem tudo isso, mas está muito relacionado ao estilo de vida. E mesmo assim as pessoas continuam ganhando peso e a projeção é que aumente não só as doenças por obesidade, mas relacionadas a elas, né, como diabetes. Fora isso, eleva a pressão arterial, eleva a LDL,
diabetes. Então, uma inflamação crônica associada a uma glicemia elevada que acelera o processo de aterosclerose de 2 a 4 vezes. Então, o indivíduo que é diabético, ele tem de 2 a 4 vezes maior chance de óbito do que o indivíduo que não é diabético, focando na população geral. Maior risco de câncer, segundo os dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer no Brasil, que está atrelado ao Ministério da Saúde. Em 2017, eles publicaram que a cada 100 casos de câncer, 13 estão relacionados com a obesidade e sobrepeso, né? O aparecimento de 13 tipos de câncer. Hipertensão arterial sistêmica, maior persistência de níveis elevados, maior probabilidade de infarto agudo do miocárdio, falência cardíaca, acidente vascular cerebral e doença renal. É muito prejuízo, né? Meu e-mail, se tiver qualquer dúvida, eu coloquei aqui no início desse primeiro tópico, depois eu vou colocar no final, para ter uma referência, caso tenha dúvida. Eu também tenho rede social, que é Liane Nutrologia, não tem arroba, né, do Instagram, mas enfim, o foco é mais, não é tanto rede social, é mais o e-mail, caso tenha dúvida. Vamos seguir, próxima aula.